Olá, pessoal. Meu nome é Lori Andrade. Eu sou professora de geriatria e de cardiogeriatria, me apresentando aqui para quem é novo no nosso canal Geriação. No vídeo de hoje, eu vou comentar sobre alguns motivos para você, médico, não prescrever a amiodarona para idosos com extrasístoles ventriculares. Então, para começar o vídeo, eu queria te fazer uma pergunta e te fazer refletir sobre essa situação. Quantas vezes você atendeu um paciente idoso usando a amiodarona há anos e aí você pergunta, mas por que você usa essa medicação? E aí o paciente responde, ai doutor, eu tenho uma arritmia. Mas a pessoa comumente não sabe dizer que arritmia é essa. Daí o que eu costumo fazer nessa situação é pedir para o paciente me trazer o holter anterior à prescrição da amiodarona. Muitas vezes ele já perdeu esse exame, ele não sabe onde guardou, né? Na maioria das vezes. Mas em alguns casos eu já consegui resgatar esse holter e avaliar. E na maioria das vezes a amiodarona foi prescrita para tratar a ectopia ventricular ou extrasístoles ventriculares, que em boa parte dos casos não tinha indicação nem de ser tratada com tratamento com medicação, né? Muito menos a amiodarona. Sabe aquela velha história? Vamos limpar esse holter, né? Deixar sem nada, sem nenhuma arritmia, bem limpinho. Então, vamos entender por que não existe benefício com essa conduta. Então, as extrasístoles ventriculares são muito comuns no paciente idoso e na maioria das vezes elas não requerem tratamento farmacológico. Além disso, quando há uma indicação de tratar, a amiodarona não é a medicação de escolha. Então vamos entender os passos essenciais na avaliação de um idoso com ectopia ventricular, né, ou extrasístoles ventriculares, para entender quando eu preciso tratar e quais as medicações de escolha nessa situação. Além disso, nós vamos discutir um pouco sobre os efeitos colaterais da amiodarona no paciente idoso em especial. Então vamos lá. Passo a passo da avaliação do idoso com extrasístoles ventriculares. Então o paciente chegou no consultório com um eletro, por exemplo, onde você verificou a presença de extrasístoles ventriculares. Antes de avaliar a indicação de tratamento, eu preciso ter algumas informações. Então, na avaliação inicial, eu vou investigar a presença de sintomas importantes que possam estar relacionados à ectopia. Então, tem palpitação, tontura, algum sintoma que seja decorrente das extrasístoles. E aí, nesse cenário, né, os exames complementares básicos iniciais vão ser um holter, para avaliar a densidade das extrasístoles. Então, tem 10% de ectopia, tem 20%, tem 5%. Um ecocardiograma para avaliar a fração de ejeção e a presença de cardiopatia estrutural. Então, é o paciente com ectopia de alta densidade de disfunção ventricular ou função ventricular normal. Isso muda o tratamento e o prognóstico. E alguns exames laboratoriais que podem evidenciar para a gente alguma causa reversível de ectopia. Então, esses exames devem incluir função renal, eletrólitos, lembrando do magnésio, que muita gente esquece de pedir, hemograma, função tireoidiana, né? Então, às vezes, aí nessa etapa a gente já consegue evidenciar uma causa da ectopia. Em algumas situações, pedir um controle de PA com mapa ou monitorização residencial, a MRPA, porque pode ser a hipertensão mal controlada também a causa. A depender dos achados iniciais, nós podemos precisar de exames adicionais, como um teste de esforço, uma ressonância cardíaca. Tendo em mãos essas informações, nós vamos entender quem precisa de tratamento. Então vamos lá para o segundo passo, indicações de tratamento. Quem é o paciente que precisa de medicação para tratar a ectopia ventricular? E aqui nós temos 3 categorias de indicações, né? Primeiro, paciente com sintomas associados à ectopia. Aqui pode ser difícil estabelecer a relação entre o sintoma e as extrasístoles, né? Porque às vezes o paciente é ansioso, tem palpitação pela ansiedade e ele atribui isso à ectopia e pode não ser, né? Então, avaliar a densidade da ectopia é importante. Às vezes, se é uma densidade muito baixa, pode não justificar o sintoma. E pedir para ele preencher bem direitinho o diário do holter, para a gente ver se o sintoma se correlaciona com o momento da arritmia. Segunda categoria de paciente que a gente vai indicar o tratamento, pacientes com alta densidade de extrasístoles. E aí as referências variam um pouco nesse ponto de corte, algumas colocam mais de 10% e outras mais de 15% ou 20%. E aí isso vai variar, né? Mas alta densidade de ectopia a gente também indica o tratamento. E a terceira categoria, que é a categoria com o maior grau de evidência de benefício de tratar,
que é o paciente com cardiopatia estrutural, né? E aqui no caso seria a taquicardiomiopatia, que ocorre pelo dissincronismo ventricular gerado pelas extrasístoles. Porque nesse caso o tratamento pode reverter a disfunção ventricular. Isso ocorre quando há uma alta densidade de extrasístoles. Então, se o meu paciente tem disfunção ventricular, mas ele tem baixa densidade de ectopia, eu preciso investigar outras causas da disfunção do VE, né? Não vou tratar atribuindo a uma taquicardiomiopatia necessariamente. Bom, então já vi quem tem indicação de tratamento. O segundo ponto aqui é avaliar se o meu paciente tem uma causa reversível de ectopia. Então, hipertireoidismo, está usando alguma medicação que pode causar ectopia, tem hipertensão mal controlada, usa algum estimulante, tem algum distúrbio hidroeletrolítico como a hipomagnesemia. Nesses casos, primeiro a gente vai reverter essa causa, vai tratar a causa de base e não necessariamente o meu paciente vai precisar de um antiarrítmico. Bom, então, colega, antes de falar por que você não deve prescrever amiodarona para idosos com extrasístoles, se você tem interesse em assuntos de geriatria e cardiogeriatria, se inscreve aqui no nosso canal Geriação, ativa o sininho de notificações e assim que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Então, dando continuidade aqui, né? Se eu já avaliei meu paciente, eu vi que ele tem indicação de tratar a ectopia porque ele tem uma disfunção ventricular, uma ectopia de alta densidade, qual é a medicação que eu vou escolher? E aqui eu digo para vocês, atenção, a amiodarona não é a primeira escolha. Primeiro eu vou lançar a mão de beta-bloqueadores ou bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínicos, como diltiazem ou verapamil. Então vamos falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais da amiodarona, né? Na prática da geriatria, eu me deparo bastante com idosos com hipotireoidismo medicamentoso, decorrente do uso da amiodarona. A disfunção tireoidiana, que pode ser tanto hipertireoidismo como hipo, pode ocorrer em até 15 a 30% dos pacientes usando a amiodarona. E aí muitas vezes eu me deparo com a situação comum na cardiogeriatria, mas que é muito deletéria, que é a famosa cascata iatrogênica. Então, o paciente idoso começa a usar a amiodarona para tratar uma ectopia, extrasístoles ventriculares, que na maioria das vezes não tinha indicação, e aí ele evolui com hipotireoidismo pelo uso da amiodarona, aí ele vai começar a tomar a levotiroxina pelo hipotireoidismo, e eu uso um remédio para tratar o efeito colateral do outro remédio. Isso poderia ter sido resolvido com a desprescrição da amiodarona, que não estava indicada. Então, além do hipotireoidismo, tem outros efeitos colaterais que podem ser graves, como a toxicidade pulmonar, levando a fibrose pulmonar, tremor, distúrbios do sono, aumento de transaminases, microdepósitos corneanos, fotossensibilidade, coloração azulada da pele. Estima-se que até 20% dos pacientes em uso de amiodarona podem precisar suspender a medicação por não tolerarem os efeitos colaterais. E aí, por fim, então será que em algum momento eu posso precisar usar amiodarona para tratar um paciente com ectopia ventricular? Bom, então vamos lá. Primeiramente, alguns estudos foram realizados com o objetivo de avaliar a prevenção primária de morte súbita com o uso isolado de amiodarona, e eles não mostraram benefícios nesse cenário. Então, em geral, a gente vai utilizar, às vezes até para o controle de sintoma, né, ou com as outras indicações que a gente já viu, mas apenas naqueles pacientes que não obtiveram controle da ectopia com as medicações de escolha, né, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, e que não são candidatos à ablação. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar na legenda a referência de um artigo muito legal, um artigo de revisão da Circulation, que é bem didático, sobre o manejo das extrasístoles ventriculares. No próximo vídeo eu vou falar sobre a estatina em idosos, indicações e metas terapêuticas. Se você tem alguma dúvida sobre assuntos da geriatria, da cardiogeriatria, sobre o vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo para te responder e vai ser o maior prazer. Vejo vocês no próximo vídeo. Até breve!